Bom dia, aluninhos! Tudo bem com vocês? Estamos em mais uma linha hoje sobre a nossa série de funções inorgânicas, a nossa terceira função inorgânica, que são os sais, tá bom? Depois dos sais tem os óxidos e daí fechamos, beleza? E hoje a gente também vai falar, como vocês viram aqui no título, sobre as reações de neutralização, que são extremamente importantes no mundo da química e para o vestibular e tudo mais, tá? A gente precisa saber o que são elas. Então, vamos começar. Já vou pegar aqui o laser e bora lá. Ah, e se você sabe o que é esse chapéu que eu tô na cabeça agora, um salve. Enfim, vamos lá. Começando pela sua definição, né? O que são os sais? São compostos iônicos que têm um cátion de uma base e um ânion de um ácido. Tá? Então, ó, composto iônico, tá? Ou seja, que faz a famosa ligação iônica em que o cátion dá um elétron para um ânion, tá? No caso, o cátion vai ser de uma base e o ânion de um ácido. Eles podem se dissociar, todos eles, tá? E formar soluções eletrolíticas, ou seja, que conduzem eletricidade, tá bom? Liberam tudo. Meu professor falou assim que é menos H mais e o H menos. H mais é o dos ácidos e o H menos é o das bases. Então, todo o resto de íon que liberar vai ser um sal, tá bom? Eles são obtidos a partir da reação de neutralização, né? Quando a gente neutraliza um ácido ou uma base, tá? A gente vai falar um pouco mais pra frente. Sua fórmula geral, Ca, sendo C um cátion e A um ânion, tá? E para a gente pegar a formulinha, a gente pode fazer também a famosíssima regra do escorregador, que é aqui, né? Aqui a carga de um será o valor do outro, tá? E no caso o módulo, tá? Esses mais e menos aqui não importa. Mas o cátion sempre vai ser mais e o ânion vai ser menos. Aí fica aqui, ó, exemplo do óxido de alumínio. Al3 mais e O2 menos. A carga de um é o número do outro, então fica Al2O3. Bem simplesinho, tá bom? Agora, nomenclatura, tá? Nomenclatura de sais é uma coisa bem simples, tá bom? Ela deriva dos ácidos que lhe dão origem. Então, quando a primeira palavra, né, que é o nome do ânion, do ácido, se for aqui de um ácido clorídrico, do ácido clorídrico, por exemplo, será eto, aqui ó, hídrico, eto, oso, ito e ico, ato. Tem uns macetes aí para decorar isso aí, mas eu acho que não precisa decorar essa tabelinha, tá bom? Aqui alguns exemplos: ácido sulfuroso, oso vira ito, ácido sulfuroso, sulfito de sódio. Os cátions, gente, são só exemplos, tá bom? Ácido nítrico, nitrato de amônio, beleza? Esse aqui é o tal do sulfito de sódio. Tá aqui o sulfito de sódio. Não tá aqui o sulfito de sódio, não sei o que eu coloquei aqui, mas é um sal aqui. Ah, e essa aqui é a regrinha geral, tá? O nome do ânion do ácido, mais D é o nome do cátion da base, tá bom? Isso aqui a gente precisa saber, beleza? Agora sim, falando mais das reações de neutralização. Depois a gente volta a falar dos ácidos, né? Essas reações de neutralização é quando a gente junta um ácido com uma base, formando um sal e água, tá bom? Aqui tem uma regrinha que a gente pode ver, ó. A reação de neutralização é uma reação de dupla troca, que é meio que troca de parzinhos, né? Acho que não dá pra entender muito bem, mas deixa eu explicar, ó. O ácido sempre vai ter um hidrogênio, né? Ou mais, né? Hidrogênios. E um ânion, tá bom? Porque o hidrogênio ele é mais e o ânion ele é menos. A base vai ter um cátion, que é o mais, e um OH. Esse aqui é hidroxila, um OH-, tá bom? Quando a gente junta esses dois, esse cátion e esse ânion se juntam, formando o sal. E o que sobrou, que é o hidrogênio e o OH, se junta virando água. Então aqui, ó, H1, 2, O, H2O, água, beleza? Então o hidrogênio do ácido e a hidroxila se juntam, formando a água, e o ânion do ácido e o cátion da base se juntam, formando um sal. Uma reação de dupla troca, como já falei. Exemplinhos. Aqui, ó. Quando a gente junta o ácido clorídrico com o hidróxido de sódio, o Cl e o Na vão se juntar, formando o NaCl, cloreto de sódio. E o H e o OH vão se juntar virando água, tá bom? Aqui embaixo, o ácido sulfúrico, que tem dois hidrogênios, tá? Olha isso aqui, tem dois hidrogênios. E o hidróxido de cálcio tem duas hidroxilas, então irão formar duas águas. E esses outros dois irão se juntar, formando o sulfato de cálcio, CaSO4. Beleza. Tipos de neutralização. Tem esses tipos de neutralização, só que eles são meio tranquilinhos de entender, tá bom? Acho que eu vou até passar rápido por esses slides, que eles são meio tranquilinhos de entender, tá? O número de hidrogênios do ácido é igual ao número de hidroxilas da base. Então,
Basicamente a reação está balanceada, tá bom? No exemplo normal aí de um sal normal com uma água normal, tá bom? O sal formado será um sal neutro ou um sal normal, tá? Isso aqui é bom saber. Aqui, vamos lá. 3HClO3 mais AlOH3. Tem 3 hidrogênios aqui e 3 hidroxilas aqui. Então irão formar 3 águas. E o que irá, esse aqui, vai se juntar com o alumínio, formando esse carinha aqui. Beleza? Nesta reação, precisamos balancear a fim de ter uma neutralização total. Se a gente não balancear essa reação, não iria ser total, iria ser uma neutralização total do ácido, porque continuaria duas hidroxilas aqui, que a gente ainda vai ver um pouco mais para frente, tá? É importante, toda vez que o exercício pedir para você fazer uma neutralização de uma reação, faz a total, tá bom? Balanceia, a menos que ele especifique, tá? Porque tem os outros dois tipos. Minha voz tá meio rouca, né? Toma água. Prontinho, tá bom? Os outros dois tipos são as neutralizações parciais, que podem ser do ácido e da base, tá bom? A do ácido é quando nós temos mais hidrogênios do que hidroxilas. O número de hidrogênios é maior que o número de hidroxilas. Ou seja, quando eles se juntarem, não vai ter hidroxila para todos os hidrogênios. E essas hidroxilas. Ah, não, desculpa. Não vai ter hidroxilas por todos os hidrogênios. E esses hidrogênios que sobraram, que não se juntaram como hidroxila, vão aparecer no sal, formando um sal ácido ou um hidrogenosal, tá bom? Hidrogênio, hidrogênio, sal, sal. Bem fácil de decorar. Olha essa reação aqui, ó. O ácido carbônico, que tem dois hidrogênios, se junta ao hidróxido de sódio, que tem uma hidroxila, tá? Um hidrogênio vai juntar com a hidroxila, formando uma água. Porém, um hidrogênio irá sobrar. Esse hidrogênio que vai sobrar vai ficar aqui no meio do sal, tá? O hidrogênio aparece entre o cátion e o ânion do sal, tá bom? Isso aqui é importante. Ele fica entre os dois, tá? E ele tem três tipos de nome para esse carinha aqui. Carboato ácido de sódio, hidrogênio carbonato de sódio e o famoso bicarbonato de sódio, tá bom? E é uma coisa importante que a gente precisa lembrar, tá bom? Apesar do bicarbonato de sódio ser um sal ácido, ele tem propriedades básicas, propriedades de um composto, de um composto básico, né? Como, por exemplo, neutralizar excesso de acidez, tá? Que, como a gente viu na reação de neutralização, um composto básico se junta a um ácido, fazendo uma neutralização, tá bom? Então, não confundam a classificação com suas propriedades, beleza? Porque esse aqui ele fala que é ácido, mas na verdade é básico. Nada a ver assim, tá? Então, é isso aí. Agora, da base. Vamos lá. O número de hidrogênios é menor do que o número de hidroxilas. Então, nós temos mais hidroxilas do que hidrogênios. O contrário do outro, tá? Assim, não vai ter hidrogênio para todas as hidroxilas. E as hidroxilas que não tiveram esse hidrogênio vão aparecer no sal, entre parênteses. Também entre o cátion e o ânion. Aqui, ó. Esse composto aqui é MgOHCN. Formando um sal básico ou um hidroxissal. Beleza? Aqui nós temos a reação do ácido cianídrico com o hidróxido de magnésio, leite de magnésia, para quem não viu minha última aula das bases, formando aqui o monohidroxicianeto de magnésio ou cianeto monobásico de magnésio, beleza? E água, como sempre, tá bom? Bem basiquinho mesmo, tá? Bem basicão. Agora, vamos voltar para os sais, né? Na sua classificação. Os sais, gente, podem ser classificados em sais duplos ou mistos, que é quando eles são formados por dois ácidos e uma base, ou duas bases e um ácido, tá? Os ácidos formados por dois ácidos, os seus ânions, tá? Eles são escritos na fórmula, tá? Na fórmula, formulinha aqui, em ordem de eletronegatividade, que nesse caso aqui, o cálcio, ele é o menos eletronegativo, o bromo e o cloro, tá? Esses dois aqui, eles são dois halogênios, porém o bromo tá, flúor, cloro, bromo, o bromo tá abaixo do cloro, então o cloro é mais eletronegativo, tá? A gente já vai revisar isso aqui. Agora no nome, tá? No nome em ordem decrescente de eletronegatividade. Cloreto, brometo de cálcio, tá bom? Cloreto, brometo de cálcio, beleza? Gente, nome e fórmula de sal duplo ou misto, eu nunca vi cair em vestibular. Eu acho que não é uma coisa séria, tá? Eu estou falando pra vocês porque que a gente precisa falar de tudo sobre os sais hoje, tá bom?
Aqui, dois ácidos, tá vendo? Ácido bromídrico e clorídrico, juntando com hidróxido de cálcio, formando o cloreto bromídrico de cálcio, mais dois H2O, porque aqui tem dois hidrogênios e duas hidroxilas, então duas águas, beleza? Revisando agora, o que é eletronegatividade? É a capacidade de um átomo, né, de puxar um elétron para ficar mais perto de si, tá bom? Em uma ligação covalente, tá? Em que eles compartilham elétrons, tá bom? Ele é uma propriedade periódica, que se dá pela posição dos elementos da tabela periódica. No caso da eletronegatividade, ela aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então, quanto mais perto daqui, mais, e quanto mais perto daqui, menos. O flúor a gente mede em 4, ele é o elemento mais eletronegativo que tem, e o frâncio é o menos eletronegativo que tem, tá bom? 0,7. Ah, mas e os gases nobres? Eles estão mais pro lado. Sim, eles estão mais pro lado. Porém, eles não fazem ligação com os outros elementos, tá? De vez em quando acontecem uns casos do criptônio e do xenônio acabar reagindo, né? Mas eles não serão mais eletronegativos que o flúor, porque o flúor tá mais pra cima, tá bom? Esse aqui, ó, o hélio, o neônio e o argônio, eles não fazem nenhuma, né? Então, por mais que eles estejam pro lado, eles não fazem ligação, eles não compartilham elétrons. Então, eles não estão nessa regrinha, beleza? E aqui, importante saber também, filhinha da eletronegatividade, o Fonkler-Briskif. É, isso aí, tá? Continuando. Agora os sais formados por duas bases. É a mesma coisa, tá? Só muda no nome. Os cátions são escritos na ordem crescente de eletronegatividade. Potássio, sódio e o. Potássio e sódio, né? São os cátions. E na hora de nomear, a ordem decrescente de eletronegatividade para os cátions, tá bom? Então, começa pelo sódio e depois vai pelo potássio, tá? Sulfato duplo de sódio e potássio. E também, o termo duplo tem que vir junto do ânion, tá bom? Então, sulfato duplo, beleza? De sódio e potássio. Bem simplesinho também, tá bom? Aqui tem duas bases, o hidróxido de potássio e o hidróxido de sódio, reagindo com o ácido sulfúrico e formando duas águas. Aqui, ó. Dois hidrogênios, duas hidroxilas, formando duas águas, beleza? Aqui de curiosidade, só uma fotinha do íon sulfato, beleza? Agora sim, vamos ir para uma coisa legal, pelo menos, né? Na minha opinião, os sais são a função orgânica mais chatinha assim que tem, né? Porque a próxima são os óxidos. Óxidos é legal, eu gosto de saber. Enfim, sais hidratados. São sais que absorvem água da atmosfera, incorporando no seu retículo cristalino. O fenômeno é conhecido como higroscopia, tá? Então eles pegam a água de vapor da atmosfera e colocam no seu retículo cristalino. Porque os sais, eles fazem essa ligação iônica e tem esse cubo de cristalina assim. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, tá? E então vira um sal hidratado, que tem água. O número de águas varia de sal por sal, não é igual. Sua fórmula geral, Ca, cátion ânion, a fórmula geral do sal aqui, com um ponto, né, que fica no meio, na verdade, eu digo por aqui, NH2O. Esse N vai ser o grau de hidratação. É basicamente o número de moléculas de água que tem no seu retículo cristalino, tá bom? Bem simplesinho mesmo. Nomenclatura. Ânion de cátion, a nomenclatura normal, normal de um sal mesmo, mais um prefixo, que é o do grau de hidratação, se for um mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta e assim vai, mais a palavra hidratado. Exemplos. Cloreto de estanho 2, esse aqui, dihidratado, aqui tem duas águas, então é dihidratado. Sulfato de cobre 2, pentahidratado. Sulfato de magnésio, heptahidratado. E o carbonato de sódio, decahidratado. Deca, 10. E hepta é 7. Beleza? Agora, gente, vale a pena falar também, tá? Que quando um sal é aquecido, quando ele é elevado a altas temperaturas, ele perde essas águas e se torna anidro. Isso aqui é uma palavra extremamente importante também, tá bom? Quando não tem água, não está hidratado, é anidro, tá bom? Suas propriedades são completamente diferentes dos sais hidratados, tá bom? Vale a pena ressaltar isso aqui. Aqui temos dois exemplos bem legais. Sulfato de cobre 2 pentaidratado, que é esse carinha aqui. Quando elevado a mais ou menos 300 graus, ele se torna o sulfato de cobre 2 mais anidro, tá bom? Até essa outra cor aqui. E a gente pode expressar isso numa reação química, pode. Só que basicamente o que muda, que nos reagentes tem esses dois aqui, e nos produtos tem esses mesmos dois, mesma coisa aqui. Só muda que esse pontinho vira um mais, porque a água ela sai do retículo cristalino, tá bom? Mesma coisa aqui, no cloreto de cobalto 2 hexaidratado, hexa de 6 aqui. E aqui embaixo, cloreto de cobalto 2 anidro, sem água, tá bom? Percebe que mudança de cor dos dois
É bem visível. Agora aqui uns outros fotinhos de uns sais, ó. Aqui percebam que esses dois, ó, eles são anidros, tá? Eles não têm água. E eles estão bem diferentes desses outros aqui, né? Que são todos hidratados. Menos esse aqui, na verdade, né? Aqui, ó. Cloreto de cobre 2, tetra-hidratado, ó, esse carinha aqui. E tem outros ácidos aqui, de curiosidade, tá bom? Esse aqui, gente, você percebe que tem um composto orgânico aqui. Isso aqui é verdade, tá bom? Pode ter alguns orgânicos também, tá? Ah, esse aqui ele é monohidratado, tá? Só tem uma água, apesar de não estar mostrando um. Agora, a última coisa que nós precisamos falar sobre os sais é a sua solubilidade. E é regra geral, eles são compostos iônicos. Então, compostos iônicos sempre vai ter diferença de eletronegatividades. Se não tivesse, os elementos seriam iguais. Quando é igual, é covalente. E não, ou metálica, tá? Mas aí já é outra coisa. Eles sempre dissociam em água, porém uns mais que os outros, tá bom? Essa solubilidade ela é calculada experimentalmente e a temperatura influencia na sua solubilidade. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando de fatores que influenciam na rapidez de reações químicas, que também vale para a solubilidade, tá bom? Então, se vocês quiserem ver, vai um pouquinho para baixo no canal, que faz tempo que eu postei, tá bom? Que eu recomendo muito, é um vídeo bem legal. E alguns cátions dão a característica de serem solúveis, tá? De curiosidade. Tabelinha aqui geral, tá bom? Tem uma regra geral com várias exceções, como sempre, né? Na química tudo tem exceção, é impressionante. Mas não precisa decorar essa tabela, tá? Não se preocupem com isso, tá bom? E vocês devem lembrar que nas últimas duas aulas de funções inorgânicas, a gente falou de ácidos e bases, e da força deles, que é o quanto que eles dissociam em água. Porém, nos sais a gente não fala de força deles, porque é mais importante saber a sua solubilidade mesmo, tá bom? O quanto eles são solúveis, tá bom? Não se ele é forte, se ele não é forte, né? A gente não fala disso, tá? E quanto mais solúvel, mais íons em soluções aquosas, mais condutividade elétrica que ele conduz, tá bom? Regra geral aí para todas as funções, é para tudo, né? Beleza? Então é isso. Se você está estudando para vestibular, prova, algo assim, a aula de hoje foi essa, tá bom? Mas se você quer ficar um pouquinho mais para mais uma curiosidade que eu vou falar aí de aplicações de 9 sites diferentes, tá bom? Fica aqui que eu acho que é bem legal, tá bom? Mas se não, tchau, tchau. E eu vou fazer, né? Mas acho que no ponto que você deve estar assistindo esse vídeo, deve estar no canal, uma aulinha de exercícios de alguns desastres, tá bom? São poucos, mas eu acho que vale a pena assistir para reforçar esse conteúdo, beleza? O link está aqui na descrição, tá? Agora sim, aplicações de sais, vamos lá. Primeiro deles, o bicarbonato de sódio, super conhecido. Ele é o fermento químico de pães e bolos e é usado na fabricação de extintores de incêndio do tipo espuma, tá bom? Eu lembro que esse aqui caiu ano passado, 2024, na ONC, na Olimpíada Nacional de Ciências, sobre isso aqui, sobre bicarbonato de sódio e extintor, super legal. Ele é famoso fermento químico, eu ainda tô planejando fazer um vídeo sobre a química do fermento químico, tá? Talvez saia por aí, que é o bicarbonato de sódio. É uma reação química que acontece, tá bom? Fluoreto de sódio, NaF, e fluoreto de estanho 2. Esses dois aqui, né? O flúor, vocês devem saber que ele é bem usado, né, para tratamento de dentes, tá? Utilizado em cremes dentais, fortalece a hidroxiapatita dos dentes, evitando sua desmineralização e deixa resistentes a cáries. Bem legal. O cloreto de sódio, que é o sal mais famoso que tem, né? O famoso sal de cozinha. Dissolvido, ele é encontrado dissolvido em malhas e jazidas de sal, utilizado como tempero culinário, sal de cozinha, para conservar alimentos em refrigeração. Não, em. Não, não, desculpa, é sem refrigeração. Tanto que muitos povos antigos, né, acho que nórdicos também, usavam o sal para poder conservar a carne, tá? Porque não tinha geladeira na época. E também é o sal utilizado no soro fisiológico, com uma concentração de 0,9%, tá bom? E o nitrato de sódio, NaNO3. Ele evita a proliferação de bactérias e realça a cor de alimentos defumados embutidos, como salsichas e salames. Utilizado em fertilizantes de plantas, porque o nitrogênio ele é um dos três elementos principais como fertilizantes, é NPK. Oi? A Aldete não morreu? Enfim, como eu estava falando, né? Tem os três elementos, né, principais aí para os fertilizantes, que é o NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, tá bom?
E também na fabricação de pólvora negra explosivos, né? Vocês veem que tem uns sais, gente, tem uns compostos químicos que eles são usados para cada coisa diferente, né? Olha quanto de sódio, é soro fisiológico e tempero culinário, olha isso. Que legal, ó. Isso é uma das coisas legais da química, eu vou falar bem a verdade pra vocês. Mais alguns sais aqui. Carbonato de sódio, conhecido como barrilha ou soda, ele é usado no tratamento de água de piscinas e na fabricação de vidro comum, vidro comum, sabões, tintas e papel. Beleza. Agora o carbonato de cálcio, tá bom? Encontrados em jazidas de calcário e é usado para corrigir a acidez do solo, tá bom? Num processo aí de que, se não me engano, é calação o nome. Ele é compacto, quando compacto constitui mármore e na fabricação de vidro e cimento. Ele também, gente, é um dos componentes das conchas, que eu, que eu lembrei agora, né? Das conchas de muitos animais marinhos, tá bom? Tem um problema ambiental chamado acidificação dos oceanos, que quando tem muito ácido carbônico que dissolve na água do oceano, ele acaba formando um ácido carbônico que reage com esse carbonato de cálcio, deformando as conchas, enfraquecendo elas, né? Um baita de um problema ambiental chato demais, tá bom? Eu devia ter colocado aqui, só cabe lembrar, né? Sulfato de cálcio, esse outro aqui. Usado na fabricação de giz escolar e em gessos para membros quebrados e adorno de gesso em residências, tá bom? Então, sulfato de cálcio ele é bem utilizado em gessos. Aqui, ó, tem uma marca aqui, ó, o Sulgesso, tá? E o fosfato de cálcio, você já deve ter ouvido falar, principalmente aí os pessoal que trabalha com medicina e talvez já deve ter ouvido falar. Ele é encontrado na crosta terrestre, né, como um sal mesmo. Tratado com ácido sulfúrico, pode produzir um fertilizante. E ele é um principal componente das pedras nos rins. Essa foto aqui que eu coloquei é uma foto microscópica de cristais de fosfato de cálcio, que é geralmente o que a gente encontra na urina de pessoas que talvez não se hidratem bem ou tem algum problema que favorece a formação de pedra no rim, tá bom? Então essa fotinha aqui dos famosos cristais de fosfato de cálcio, tá bom? Último aí que eu acho que não podemos deixar passar é o famoso hipoclorito de sódio, hipoclorito. Sal utilizado aí como desinfetante e alvejante, branqueador, em água sanitária, na limpeza de residências e hospitais, no clareamento de roupas brancas amareladas, é, e amareladas, né? E no tratamento de água de piscina. O hipoclorito de sódio, gente, é esse famoso coisinha aqui que o Ministério da Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, distribui, fornece para a população para ajudar aqui no tratamento da água. É, Aí ele fala aqui os pontos, né, que tem pra pegar, tá? Então, é isso, gente. Sobre sais, é isso. Mas eu vou deixar aqui na descrição um vídeo bem legal do Manual do Mundo, falando aqui como é fabricado o cloro, né? Além do cloro, vários outros compostos, né? A partir do sal de cozinha, do NaCl, cloreto de sódio. E se eu não me engano, inclui o hipoclorito de sódio aqui também, tá? Então eu recomendo muito esse vídeo, super legal. É pra quem tá fazendo química, engenharia química, assiste, que eu acho muito bacana, tá bom? Link está aqui na descrição. E foi isso. Foi isso, gente. Muito obrigado por terem assistido essa aulinha, tá bom? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Que eu vou tentar responder. Espero que tenham gostado, de coração mesmo. É, Não esqueçam de assistir o vídeo dos exercícios desse conteúdo, tá bom? E falou, e até a próxima. Tchau, tchau.